Afinal de contas, qual é o exame que pode dizer pra gente se temos ou não um câncer se desenvolvendo no corpo? Esse foi o comentário que apareceu essa semana aqui no meu canal, e daí veio a ideia de tentar explicar para vocês que não é 1, 2, 3 e nem 4 os exames que podem mostrar pra gente se estamos ou não com câncer. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, que um simples hemograma, ele pode dar uma ideia para o médico de que pode ter alguma coisa errada no sangue da pessoa, para ele solicitar alguns outros exames relacionados a esse tipo de câncer. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quais são os exames que ajudam a diagnosticar o câncer no nosso corpo. Se você se interessa nesse assunto, é só ficar até o final do vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu curtir, ativar o sininho de notificações e deixar o seu comentário também dizendo de que cidade você está assistindo esse vídeo. Preparei aqui uma tela para vocês verem um pouquinho comigo quais são os exames que a gente pode utilizar na medicina para ajudar a diagnosticar um câncer, né? Ou inclusive para fechar o diagnóstico e dizer para a pessoa: você tá saudável, você não tem nada, ou então a gente acabou de encontrar uma alteração ali no seu corpo, em tal órgão, no fígado, no rim, enfim, e a gente está suspeitando de câncer, ou a gente confirmou o câncer e a gente vai precisar começar a tratar. O primeiro exame que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, é a colonoscopia com biópsia, né? Para quem nunca ouviu falar desses exames que eu vou comentar hoje, eu vou, além de citar o exame e dizer para que tipo de câncer ele serve, eu vou dizer para vocês como se realiza esse exame. A colonoscopia é basicamente um exame onde o paciente é sedado e vai ser introduzido no paciente uma pequena câmera muito pequenininha pela região do ânus do paciente. Essa câmera ela vai conseguir visualizar o reto, que é a porção final do intestino grosso, e a região do cólon, né, que é o intestino grosso propriamente dito. E aí a gente consegue identificar lesões malignas que podem aparecer nessas duas regiões. Então, se o paciente tiver um câncer de reto ou um câncer de cólon, a colonoscopia vai servir para isso. E a biópsia é realizada nesse momento. O que é a biópsia? A biópsia é a retirada de um pedaço da lesão que a gente encontrou. Se o médico que está fazendo o exame ele encontrou uma massa, né, ou uma lesão ulcerada, por exemplo, né, uma úlcera, um machucado, ele vai tirar um pedacinho e vai estudar. Mas calma, que se o seu médico pediu esse exame, não significa necessariamente que você já está com probabilidade de ter câncer. Não, a colonoscopia ela serve para diagnosticar outras doenças benignas também. Por exemplo, pessoas que têm pólipos, né, que é uma massinha benigna que aparece ali no intestino, principalmente numa região chamada sigmoide. Então existem lesões benignas que também são investigadas com esse exame. Outro exame que eu quero mostrar para vocês aqui é o Papa Nicolau. O Papa Nicolau é um exame que é feito na mulher e ele é muito importante. Todas as mulheres a partir dos 25 anos que já têm vida sexual ativa precisam realizar esse exame. Se você já tem 25 e fez relações sexuais, vai para o seu médico porque você precisa fazer esse exame. O Papa Nicolau é um exame onde a mulher vai ficar em posição ginecológica. É basicamente aquela mesma posição que vocês veem em filme que a mulher fica para ter o bebê. Então se coloca a mulher em posição ginecológica, lógico, tem que ter um médico, uma profissional ali de enfermagem, né, ou técnica de enfermagem acompanhando, ou então qualquer familiar que a paciente deseje que acompanhe ela durante o exame, e se coloca um espéculo na vagina da mulher e se coleta o muco cervical. No fundo da vagina tem o cérvix do útero, né, que é o colo, a gente chama de colo uterino também, é uma pontinha. Se coleta o muco dessa região que vem acompanhado de células. Essas células então são estudadas e aí dá para dizer se a mulher está com uma lesão benigna, está com uma lesão maligna, né, já cancerígena, está com uma lesão suspeita, se o exame está todo normal. E esse exame deve ser feito de forma anual. Se a mulher fez os exames anuais e vieram 2 resultados normais, ela vai precisar fazer a cada 3 anos a partir desse momento. Outro exame que eu quero mostrar para vocês agora é a mamografia, né? Mulher também passa por esse tipo de exame. A mamografia já é um exame que se faz ali nas mulheres a partir dos 50 anos aproximadamente, e esse é um exame que vai identificar as lesões malignas na mama, né? Por isso chama mamografia. É um exame que infelizmente as mulheres reclamam de dor porque ele é um exame onde tem que prensar a mama da mulher, né? Ela coloca as mamas sobre uma lâmina lá, não é lâmina afiada, tá? O jeito de falar, é uma superfície reta. E aí a máquina ela vai prensar a mama para poder tirar
uma radiografia, entendam? Como se fosse uma radiografia da mama, por isso chama mamografia, e aí vai visualizar se existe algum tipo de lesão ali. Existe o autoexame, né, que hoje em dia, inclusive, o Ministério da Saúde ele não recomenda mais que as mulheres realizem, porque muitas pessoas elas faziam um autoexame, que é apenas apalpar a mama, só que elas não encontravam nada, não encontravam nenhum caroço e não iam mais no médico. Isso é uma coisa perigosa, porque existem cânceres que são muito pequenininhos e durante o exame físico, né, durante o autoexame, a mulher não consegue palpar essa massa, então é necessário realizar a mamografia também. Outro exame que se realiza é a tomografia. A tomografia é um exame onde você vai ser colocado você vai deitar numa maca, nessa máquina ela vai entrar dentro de uma maquininha, né, que tem uma esfera redonda, vocês provavelmente vão estar vendo uma imagem aí, e essa máquina ela vai tirar imagens do seu corpo, que são úteis para o diagnóstico, por exemplo, de câncer de pulmão, câncer de pâncreas, câncer de fígado. Então essa máquina ela consegue fazer uma leitura. Volto a ressaltar que a tomografia, assim como a colonoscopia que eu falei lá no começo, não é um exame exclusivo para câncer. Esse exame ele também pode ser realizado em várias outras doenças. Então quando o paciente, por exemplo, sofreu algum acidente, está com dor abdominal, ou qualquer pessoa que está com uma dor abdominal muito intensa, paciente que está, por exemplo, né, com algum problema respiratório e a gente quer evidenciar melhor como está o pulmão desse paciente. Então não é necessariamente apenas pensando em câncer. A tomografia tem muita utilidade na medicina. Outro exame bem conhecido é a ressonância magnética, ou também conhecida como imagem por ressonância magnética, né? IRM. Esse exame serve para diagnosticar cânceres de cérebro. O paciente que tem problema no cérebro, às vezes ele começa com alteração na visão e tudo mais e vai parar no médico. E aí um dos exames cerebrais que se utiliza para evidenciar uma massa, alguma coisa que está crescendo, é a ressonância. Também é útil para diagnóstico de lesões na mama e lesões na próstata. Outro exame que se utiliza bastante é o ultrassom, né, também chamado de ecografia. Esse exame ele ajuda a diagnosticar vários tipos de cânceres, né? Câncer na tireoide, câncer na próstata. Inclusive se utiliza de vez em quando ecografia na mama também, tá? Para poder visualizar um pouquinho algumas lesões que aparecem na mama. Meu celular tocando agora é o Gustavo. Outro médico mandando mensagem atrapalhando meu vídeo. E os testículos, eles também podem ser examinados utilizando um ultrassom. O ultrassom é basicamente uma máquina que não machuca, não causa dor, ela é bem simples e barata de usar. É basicamente uma máquina que precisa que se passe um gelzinho na região que vai examinar, por exemplo, se for na região do pescoço onde está a tireoide, vai passar um gel nessa região, a máquina que é lisa, ela vai encostar, igual vocês estão vendo um videozinho aí, e aí a gente começa a examinar o órgão, né? Seja tireoide, seja testículo, enfim, seja o órgão que for, a gente começa a visualizar. Lembrando que o ultrassom ele não serve só para câncer, né? Você provavelmente já ouviu falar que mulheres grávidas utilizam ultrassom para ver como tá o bebê, né? Como tá a vitalidade, se ele tá bem, se ele tá se mexendo, como tá o crescimento, o tamanho dele, enfim. A gente utiliza isso até para ver o sexo do bebê. E dá para ver outras coisas também, né? Cavidade abdominal, enfim, a gente usa para muita coisa o ultrassom, até para ajudar no diagnóstico de algumas doenças agudas, né, que precisam de cirurgia, pode-se utilizar o ultrassom como meio auxiliar. Outro exame que se utiliza é esse, biópsia por agulha, né, que alguns pacientes já ficam com medo. Esse é um exame basicamente que é muito parecido à biópsia lá de cima, só que em vez de tirar um pedacinho, a gente puxa com a agulha, né? A agulha entra no órgão e vai aspirar esse órgão. Quando aspira, ela vai tirar células e essas células vão ser estudadas para ter uma noção se vai ter ou não uma lesão maligna ali dentro. Pode-se utilizar esse tipo de exame na tireoide, dá para usar na próstata, dá para usar no rim, né? Existem cânceres que se desenvolvem no rim, então também é um órgão que pode ser estudado. E outro exame importante que tem aqui é o exame de sangue, né? Que na verdade não é um exame específico, são vários exames importantes, né? São marcadores sanguíneos. A gente vai pegar o paciente, né? Levar para o laboratório, enfim, e vai tirar uma amostra de sangue. Essa amostra de sangue ela vai procurar alguns marcadores. O que é isso? São proteínas, na maioria das vezes, que o câncer acaba liberando para o sangue quando ele está se desenvolvendo. Então, se a gente encontra essa substância muito alta no sangue, significa que esse câncer está se desenvolvendo em algum órgão dele. Por exemplo, no câncer de próstata tem o PSA,
PSA, que é um marcador, né, da próstata, que aumenta muito quando o câncer se desenvolve, mas ele não é exclusivo de câncer, né? Se o paciente está com uma prostatite, aumenta o PSA. Se o paciente ele está, por exemplo, com uma hiperplasia prostática benigna, né, que não é câncer, aumento do tamanho da próstata, mas não é câncer, aumenta. Se o paciente anda muito a cavalo, pode aumentar, né, porque a próstata fica ali na região entre a uretra e a região do reto, então isso acaba gerando impacto e pode aumentar o PSA. Tem o CEA, que é o antígeno carcinoma embrionário, que é um tipo de substância que a gente dosa no sangue para ver o câncer de cólon, por exemplo, na região do intestino. E tem o CA125, que é um tipo de marcador que a gente, por exemplo, encontra quando o paciente está com câncer de ovário, né? Lembrando que o ovário é um órgão da mulher. Então, o ovário acaba desenvolvendo um câncer, isso libera CA125 para o sangue e a gente encontra no exame. E outro exame que eu separei aqui para vocês é esse, ó, biópsia de medula óssea. A biópsia de medula óssea é basicamente um exame onde o paciente ele vai ter que ir para o hospital, né, onde se realiza, e vão colocar uma agulha que vai entrar até a região normalmente da cresta ilíaca, né, que é essa região da bacia aqui do lado, e vai se retirar, ou então pode ser das costas também. Enfim, existem vários lugares possíveis para tirar. Mas o importante é vocês entenderem que nesse exame a gente vai tirar células da medula óssea. Por quê? A medula óssea é a nossa fábrica de células do sangue. Você só tem sangue porque sua medula óssea produz e da medula óssea viaja para dentro das suas artérias, das suas veias, e aí o sangue começa a trabalhar com as células que estão ali dentro. Existem cânceres que afetam as células do sangue, por exemplo, o linfoma e a leucemia. A leucemia, inclusive, é muito conhecida por ser o câncer sanguíneo e eu, inclusive, já falei sobre as duas. Vou deixar um card aparecendo em algum lugar da tela aqui para vocês poderem clicar. Esse exame ajuda a identificar células alteradas, porque o câncer nada mais é do que uma célula que se desenvolve por uma forma anormal e ela fica alterada. E aí a gente consegue evidenciar essa célula sanguínea ali, né, na medula óssea, e aí a gente consegue proceder para o diagnóstico e realizar o tratamento posteriormente. E aí, você sabia sobre todas essas informações sobre exames para câncer? Eu espero que você tenha gostado desse resumo que eu fiz aqui. Eu dei alguns exemplos de exames que a gente pode utilizar para realizar o diagnóstico e eu espero ter sanado a maioria das dúvidas que vocês tenham sobre esse assunto. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, é só vocês deixarem no campo de comentário ali embaixo. Eu sempre leio todos os comentários e eu tento responder a maioria deles. Então, deixa eu ler sua dúvida, dizendo também de que cidade você está assistindo. Eu quero mandar um abraço e um beijo bem forte pro pessoal da Bahia, pessoal do Paraná, que comentou muito na última semana aqui no meu canal também. Antes de ir embora, eu vou deixar recomendado 2 videozinhos aqui pra vocês, pessoal. Inclusive o vídeo que eu falei sobre leucemia aguda e um vídeo que eu falei sobre linfoma. Vocês podem clicar e entender um pouquinho melhor sobre esse tipo de câncer. Nunca se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!